Olha para mim um instante. Tem uma culpa que você está carregando. Aquela que pesa no peito quando você deita para dormir e o silêncio chega. Aquela que você já confessou, sei lá, 50 vezes? 100? E ela volta. Volta na segunda-feira. Volta no banho. Volta naquele momento em que você abre a Bíblia e parece que Deus está longe. Eu preciso te falar uma coisa. E talvez ninguém na sua igreja tenha te falado assim, do jeito que eu vou te falar agora. Boa parte dessa culpa não é Deus. Não é Deus, irmão. Não é Deus, irmã. É vergonha disfarçada de santidade. É medo vestido de reverência. É o acusador da sua alma usando palavras bonitas para te manter pequeno, calado, com vergonha de levantar o rosto. Porque tem coisa que você trata como pecado que a Bíblia nunca chamou de pecado. Nunca. Nenhuma vez. Hoje a gente vai abrir a palavra e expor 6 dessas coisas. E eu te garanto, pelo menos uma delas é algo que você sentiu culpa esta semana. Talvez ontem, talvez agora, enquanto eu falo. Fica comigo até o final, porque o número 6 quase ninguém tem coragem de pregar. E pode ser exatamente o que está secando sua fé sem você perceber. Vamos lá. Número 1. Sentir raiva. Você ficou com raiva esta semana. Talvez no trânsito, com o vidro embaçado e aquela buzina que não parava. Talvez quando seu filho falou aquilo pela 5ª vez e você sentiu o calor subir pela nuca. Talvez, e fica entre nós, até de Deus. Daquele jeito que você nem tem coragem de orar direito. E na mesma hora, antes de você respirar, a culpa caiu. Um bom cristão não deveria sentir isso. Olha, segura aí. Efésios 4, versículo 26, não diz, nunca tenha raiva. Ele diz, irai-vos e não pequeis. Quer dizer que raiva, sozinha, não é pecado. Não automaticamente. Jesus se indignou contra a injustiça, confrontou a hipocrisia dos fariseus, derrubou as mesas no templo. No túmulo de Lázaro, ele chorou e se comoveu profundamente diante da dor, da morte e do sofrimento humano. Raiva nem sempre é o inimigo, irmão. Raiva descontrolada é. A raiva não é necessariamente o pecado. O pecado pode estar no que você faz com ela depois. Você deixa ela te dominar? Você usa ela como arma? Você fere as pessoas com ela? Você deixa ela virar amargura no canto do coração? Aí sim, aí a raiva vira veneno. Mas se você vê injustiça e não sente nada, isso não é santidade. Pode ser insensibilidade. Então sinta a raiva, mas não deixe ela mandar em você. Leve para Deus. Deixe Ele examinar, purificar e transformar em ação justa. Que o Senhor nos dê sabedoria. Mas tem uma coisa que machuca mais que a raiva. Uma coisa que faz cristão sair da igreja calado, com a Bíblia debaixo do braço, sem nunca mais voltar. A dúvida. Número 2. Ter perguntas sobre a fé. Você já duvidou. Talvez tenha se perguntado se Deus ouve, se Ele está vendo, se Ele está perto. Talvez naquela noite mais escura, você tenha pensado, será que isso tudo é real? E aí veio o pensamento, estou perdendo a fé. Não necessariamente. Olha para a Escritura comigo. Tomé disse, se eu não vir os sinais dos cravos nas mãos dele, de maneira nenhuma crerei. E Jesus não destruiu Tomé. Jesus apareceu, chegou perto e o convidou a crer. Davi, no Salmo 22, clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Jó derramou sua dor diante de Deus. Fez perguntas duras. Deus corrigiu Jó onde era necessário, mas também repreendeu os amigos de Jó e confirmou que Jó havia falado de modo mais correto do que eles. Olha a diferença, irmão. Pergunta honesta não é inimiga da fé. Incredulidade endurecida é. Deus não é frágil. Ele não treme com a sua pergunta. Ele te convida para mais perto. Mas ele te chama para trazer a pergunta para dentro da presença, não para fora dela. Pergunte, lute, ore, abra a palavra. Uma fé que atravessa perguntas honestas pode se tornar mais profunda, mais humilde e mais firme. Deus conforta o seu coração nesse processo. Agora eu vou tocar num assunto que mexe com muita gente. E eu quero que você fique,
porque aqui é onde muita gente erra dos dois lados. Número 3. Ter dinheiro, construir alguma coisa e querer cuidar bem da sua família. Você está pagando boleto, está tentando sair da dívida, está pensando em montar uma renda extra. E no meio do mês, olhando a planilha do banco, vem aquela voz: será que estou amando o dinheiro mais que Deus? Calma, olha comigo. O Evangelho da Prosperidade torce a Escritura e faz da riqueza uma prova de fé. Isso está errado. Mas existe também uma mentalidade que torce a Escritura para fazer da pobreza uma prova automática de santidade. Isso também está errado. E no meio disso tudo, muita gente boa, gente que ama Deus, foi ensinada que querer um emprego melhor, montar um negócio, sustentar a família com dignidade ou sair da dívida é automaticamente ganância. A Bíblia não diz isso. Abraão tinha posses, José administrou recursos do Egito, Lídia era comerciante em Atos 16, Jó foi restaurado. Provérbios fala de diligência, mordomia e herança. Deuteronômio 8, versículo 18 diz: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas. Mas leia o aviso inteiro. Não se esqueça de Deus. Não deixe seu coração se encher de orgulho. Não ache que foi só a sua força que produziu tudo. Não é o dinheiro no seu bolso que decide quem você é. É quem está sentado no trono do seu coração. 1 Timóteo 6, versículo 10, não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Diz que o amor ao dinheiro é raiz de todos os tipos de males. Diferença gigante, irmão. Ambição entregue a Deus vira mordomia. Ambição governada pelo orgulho vira idolatria. Trabalhe duro, construa com sabedoria, sustente sua casa com fidelidade, mas mantenha Cristo no trono. Não adore pobreza, não adore riqueza, adore Cristo. Mas tem outra culpa, mais cotidiana, que talvez bata em você todo domingo de manhã. Número 4. Faltar a um culto de vez em quando. Você faltou no domingo. Talvez estivesse doente, talvez estivesse esgotado, talvez a criança tenha amanhecido com febre, talvez a vida simplesmente tenha acontecido. E aí, deitado na cama, com o sol já alto, a culpa caiu como pedra, como se você tivesse abandonado Deus. Vamos ser claros aqui. Hebreus 10, versículo 25, fala mesmo para não deixarmos de nos reunir. Comunhão importa, adorar junto importa, prestar contas importa, o corpo de Cristo importa. Isso aqui não é desculpa para você se desconectar, sumir ou tratar a igreja como se não tivesse importância. Mas faltar a um culto de vez em quando não é a mesma coisa que abandonar Cristo. Marcos 2, versículo 27 diz: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Os fariseus transformaram descanso e adoração num peso religioso. Jesus confrontou isso diretamente. Deus quer o seu coração, não apenas uma frequência perfeita. Agora, se você está usando faltar de vez em quando como desculpa para evitar completamente a comunhão, olhe para dentro com honestidade. Mas se você faltou um domingo e está sufocado de vergonha agora, essa vergonha esmagadora não é a voz do Pai. Volte. Permaneça conectado. Ame sua casa de fé. Mas não confunda um prédio com o seu Salvador. E falando em corpo cansado, em domingo de manhã sem força. Número 5. Descansar. Só descansar. Você descansou, dormiu até mais tarde no sábado, sentou no sofá depois do almoço e dormiu de um jeito que fazia tempo que você não dormia. Aquele sono com cobertor de qualquer jeito, boca aberta, perna torta. E quando acordou? Vergonha. Meu Deus, eu deveria estar fazendo alguma coisa. Como se descanso fosse preguiça, como se fosse fracasso espiritual. Mas presta atenção. Desde o começo, lá em Gênesis, Deus colocou o descanso no ritmo da criação. Deus descansou no 7º dia, não porque estava cansado, mas porque a obra estava completa. Ele modelou um ritmo santo antes de a humanidade inventar planilha de produtividade. O sábado não foi maldição, foi presente. Lucas 5, versículo 16, diz que Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Jesus não vivia da aprovação da multidão. Ele se retirava, orava, descansava, movia-se conforme a vontade do Pai, não conforme a pressão dos homens.
Seu corpo é templo do Espírito Santo. Falar é fácil, eu sei, mas é verdade. Acabar com ele de tanto trabalhar não é santidade, é má administração. Descansar pode ser obediência. Descansar pode ser adoração. Descansar é dizer ao mundo: eu não seguro essa casa nas minhas costas. Deus segura. Deus continua sendo Deus enquanto você dorme. Você não é mais espiritual porque está exausto, irmão. Às vezes, a exaustão te deixa mais vulnerável à amargura, à tentação, à ansiedade e ao desespero. Então descansa, não para fugir do seu chamado, mas para continuar saudável o suficiente para obedecer a ele. Agora, o número 6. Esse é o que eu te prometi lá no começo. Esse é o que quase ninguém prega. Esse é o que pode estar secando sua fé sem você perceber. Número 6. Não ter todas as respostas. Você não sabe por que Deus permitiu aquilo. Aquilo que doeu até dentro do osso. Você não sabe o que responder para o seu filho quando ele pergunta por que a vovó morreu antes de conhecê-lo direito. Você não sabe o que dizer naquela roda de amigos quando alguém faz uma pergunta difícil sobre fé e seu peito aperta porque você não tem a resposta pronta. E por causa disso, você se sente um fracasso aos olhos de Deus. Mas quem te disse que fé é ter todas as respostas? Quem te disse? Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Romanos 11, versículo 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Paulo escreveu isso. Paulo, um dos maiores teólogos da história, parou diante do mistério de Deus e admitiu: eu não consigo rastrear todos os caminhos dele. Você não precisa ter tudo entendido. Não precisa. Nunca foi sobre isso. Por isso a fé existe. Incerteza nem sempre é fraqueza. Às vezes, é a confissão honesta de que você é um ser humano finito diante de um Deus infinito. A humildade de não saber é mais santa do que a arrogância de fingir que você colocou Deus numa caixa. Então segure suas perguntas, segure sua incerteza e segure a mão dele. Entrega nas mãos de Deus. Olha, presta atenção na verdade que você precisa levar daqui hoje. Culpa falsa é a voz do acusador tentando imitar a voz do Pai. A convicção verdadeira do Espírito Santo te leva ao arrependimento, te leva para Deus, te leva para a restauração. A culpa falsa te leva para a vergonha, para o silêncio, para o esconderijo e para o desespero. João 10, versículo 10, diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. O inimigo da sua alma não está só atrás do seu comportamento. Ele está atrás da sua identidade em Cristo. Se ele consegue te fazer sentir um fracasso constante, ele te mantém pequeno, calado e com medo. Mas Romanos 8, versículo 1, diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Nenhuma. Zero. A voz do Pai diz: vem para casa, filho. A voz do acusador diz: esconda-se de Deus. Aprenda a diferença e a sua vida muda. Então olha aqui, irmão, irmã. Esse é o seu desafio agora, antes deste vídeo acabar. Identifique uma coisa pela qual você tem carregado culpa, mas que a Escritura não chamou de pecado. Dê nome a ela. Tire da sombra. Traga para a luz. Digite aí nos comentários: eu sou redimido em Cristo. Você não é uma decepção espiritual por ser humano. Você é filho de Deus, filha de Deus, coberto pelo sangue de Cristo, sendo santificado passo a passo, dia após dia. Pare de deixar o inimigo da sua alma usar a sua consciência como arma contra você. Conheça a palavra. Conheça a diferença entre convicção e condenação. Convicção diz: volte para casa. Condenação diz: esconda-se de Deus. A voz de Jesus sempre vai te levar de volta ao Pai. Então volte e ande livre. Deus te abençoe. Amém.